Aos 18. Na minha primeira vez, ele era tão grande e duro que doeu. Mas depois que sentei, não quis mais sair. Eu tinha só 18 anos. Era jovem, inocente, mas com um fogo dentro de mim que pedia para ser libertado. E foi numa tarde quente de verão, sob o sol escaldante do sertão, que eu o encontrei. Enorme, rígido, imponente. Me aproximei devagar, sentindo o coração bater forte no peito. Minhas mãos tremiam enquanto o tocava pela primeira vez. A textura áspera, a solidez, era maior do que eu jamais imaginei. A ansiedade me consumia. Respirei fundo e me preparei. Sabia que ia doer, e doeu. Doeu muito. Senti cada centímetro dele me preenchendo, uma sensação intensa, avassaladora, que me deixou sem ar. Apertei os olhos, prendi a respiração esperando a dor passar, mas depois que a ardência inicial se dissipou, uma onda de prazer me invadiu. Um calor que subiu do meu ventre até a cabeça, me deixando tonta, extasiada. Era uma sensação nova, desconhecida, mas tão incrivelmente boa. E foi aí que eu soube. Soube que não queria mais sair, que queria ficar ali para sempre, sentindo aquela plenitude, aquela força que emanava dele. Ele me completava de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Me fazia sentir poderosa, invencível. E vocês precisam saber o que aconteceu depois. Como aquele primeiro encontro, que começou com dor e apreensão, se transformou na experiência mais libertadora da minha vida. Deixa o like se você também já sentiu esse tipo de calor, essa mistura de medo e excitação diante do desconhecido. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história. Porque o que eu vivi depois daquela primeira vez? Bem, isso é assunto para o próximo vídeo. Aos 18. Na minha primeira vez, ele era tão grande e duro que doeu. Mas depois que sentei, não quis mais sair. 18 anos. A idade dos sonhos, das descobertas, dos primeiros encontros. Lembro como se fosse hoje. O calor sufocante daquela tarde. O sol queimando minha pele. A expectativa me corroendo por dentro. Era a minha primeira vez, e eu estava apavorada. Borboletas no estômago, um nó na garganta, as mãos suando frio. Ele era tudo o que eu imaginava e mais um pouco. Grande, forte, imponente. Quase me faltou ar quando o vi. Aquele tronco robusto, aquela casca áspera, a promessa de algo intenso, desconhecido. Ele me intimidava, me fascinava, me atraía como um ímã. Eu sabia que seria doloroso, que exigiria de mim uma força que eu nem sabia se possuía. Mas a curiosidade, a vontade de experimentar, era maior que o medo. Me aproximei lentamente, sentindo o perfume da terra úmida, o cheiro inebriante da madeira recém-cortada. Toquei nele com a ponta dos dedos, sentindo a textura rugosa, a solidez que me transmitia. Segurança, e ao mesmo tempo me deixava ainda mais nervosa. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante, buscando coragem nas profundezas da minha alma. Eu sabia que não tinha volta, que dali em diante nada mais seria como antes. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação? Essa sensação de estar à beira de um precipício, prestes a se jogar no desconhecido? Deixa o like se você já experimentou algo parecido. Porque o que eu vou contar agora, bem, é algo que mudou minha vida para sempre. Abri os olhos e o encarei. Ele estava lá, me esperando, pronto para me receber. E eu, com o coração batendo forte no peito, me preparei para o impacto. Prendi a respiração e sentei. A dor foi intensa, aguda, como uma fisgada que percorreu todo o meu corpo. Apertei os dentes, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Mas eu não podia desistir. Não agora. Tinha que ir até o fim. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história. Porque o que aconteceu depois... isso é algo que vocês precisam ouvir para acreditar. A primeira tentativa foi um desastre. A dor, aguda e inesperada, me atingiu como um raio. Senti uma fisgada profunda, uma pontada que me fez prender a respiração e cerrar os olhos. Minhas pernas tremeram, e por um instante, achei que fosse cair. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo, seguida por uma sensação de fraqueza, de inadequação. A vontade de desistir foi imensa. As lágrimas que eu segurava com todas as minhas forças ameaçavam transbordar. Senti vergonha, uma vergonha que queimava por dentro, que me fazia querer me esconder do mundo. O medo do julgamento me corroía. O que as pessoas iriam pensar de mim? Será que eu nunca conseguiria? Será que eu era fraca demais para aquilo? As dúvidas me assaltavam, me atormentavam como pequenos insetos.
Eu me sentia perdida, sozinha, em um mar de incertezas. O sol continuava a queimar minha pele, mas eu já não sentia o calor. Meu corpo tremia, não de frio, mas de frustração, de impotência. Olhei para ele, imponente, desafiador. Parecia me zombar, me desafiar a tentar novamente. Mas eu não tinha forças. Me sentia esgotada, física e emocionalmente. Será que eu era capaz de superar aquela dor? Será que eu tinha a determinação necessária para continuar? Você já se sentiu assim? Impotente, incapaz de realizar algo que tanto deseja? Deixa o like se você já experimentou essa sensação de frustração, de querer desistir diante do primeiro obstáculo. Porque o que eu fiz em seguida... Bem, isso é algo que vai te surpreender. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história. Preciso te contar como eu superei a dor, o medo, a vergonha e, finalmente, consegui. A casa da minha avó era meu refúgio. Um lugar simples, de chão batido e cheiro de café passado na hora. Ali, no meio do sertão, cercada pela natureza bruta e imponente, eu me sentia em paz. Aquele cheiro de terra molhada, o canto dos pássaros ao amanhecer, o crepitar da lenha no fogão, tudo me trazia uma sensação de conforto, de segurança. Era ali que eu buscava forças para enfrentar os desafios da vida. E naquele momento eu precisava de toda a força que pudesse encontrar. A dor ainda pulsava em mim, uma lembrança incômoda da minha primeira tentativa frustrada. Me sentei na cadeira de balanço da varanda, sentindo a madeira áspera sob meus dedos. O olhar perdido no horizonte, na imensidão do sertão que se estendia à minha frente. Minha avó, com sua sabedoria silenciosa, se aproximou e sentou ao meu lado. Não precisou dizer nada. Ela sabia. Sabia da minha dor, da minha frustração, da minha vergonha. Sua mão, calejada pelo tempo e pelo trabalho duro, pousou sobre a minha. Um toque suave, mas firme, que me transmitia uma força inexplicável. Devagar, menina, ela disse, com sua voz serena e acolhedora. Com jeito e paciência, tudo se ajeita. Suas palavras eram como um bálsamo para a minha alma ferida. Lembra daquela mula teimosa que a gente tinha? Continuou, um sorriso leve surgindo em seus lábios. Era assim mesmo, precisava de firmeza, mas também de carinho. A mula, eu me lembrava bem dela. Teimosa, arisca, difícil de domar. Mas com paciência, com persistência, minha avó havia conseguido. E eu, observando-a, aprendi uma lição valiosa. A de que a força não está apenas na brutalidade, mas também na delicadeza, na sensibilidade, na capacidade de entender, de respeitar, de se adaptar. As palavras da minha avó ecoavam em meus ouvidos, me dando a coragem que eu tanto precisava. Sim, eu havia falhado na primeira tentativa. A dor havia sido intensa, a frustração avassaladora. Mas eu não podia desistir. Tinha que tentar novamente. Com jeito, com paciência, com carinho. Assim como minha avó havia feito com a mula teimosa. Eu sabia que não seria fácil. Que exigiria de mim ainda mais força, mais determinação. Mas eu estava disposta a tentar. Por mim, pela minha avó, por todas as mulheres que, como eu, enfrentavam seus próprios desafios, suas próprias dores. Eu iria superar aquela dor, aquela frustração. Eu iria domar aquela situação. E vocês, meus queridos, vão acompanhar essa jornada comigo. A persistência, a tentativa seguinte, mais cautelosa, mais consciente. Lembrei das palavras da minha avó. Com jeito, menina, com jeito. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da manhã me preencher os pulmões. O sol nascia no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes, como se estivesse me incentivando a continuar. Fechei os olhos, buscando dentro de mim a força que eu precisava. A força que minha avó, com sua sabedoria simples e profunda, havia me ensinado. A força da paciência, da perseverança, da resiliência. Abri os olhos e voltei a encará-lo. Ele continuava lá, imponente, desafiador. Mas agora, eu não sentia mais medo. Sentia respeito, admiração e uma determinação inabalável de conseguir. Me aproximei lentamente, com mais cuidado, mais consciência do meu corpo, dos meus movimentos. Toquei nele novamente, sentindo a textura áspera, a solidez que me transmitia segurança. Dessa vez, eu estava preparada. Sabia que a dor poderia voltar, mas eu não iria desistir. Inspirei profundamente e tentei novamente. No início, senti uma pontada, um leve desconforto, mas dessa vez eu não recuei. Continuei, devagar, com movimentos suaves e precisos.
Aos poucos, a dor foi dando lugar a uma sensação diferente, uma pressão, um preenchimento, um calor intenso que se espalhava por todo o meu corpo. Era uma sensação única, intensa, libertadora. E foi aí que eu entendi. Entendi o que minha avó queria dizer com jeito. Não era apenas uma questão de força física, mas de sensibilidade, de delicadeza, de encontrar o ritmo certo, a pressão ideal, de respeitar os meus limites, mas também de desafiá-los. E naquele momento eu me senti poderosa, capaz de tudo. A sensação de plenitude era indescritível. Eu havia conseguido. Havia superado a dor, o medo, a frustração e a recompensa. A recompensa era muito maior do que eu poderia imaginar. Aquele calor, aquela pressão, aquela sensação de encaixe perfeito. Era como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente tivessem se encaixado. Como se eu tivesse encontrado o meu lugar no mundo. E vocês, meus queridos, precisam saber o que aconteceu depois. Como aquela experiência que começou com dor e frustração se transformou em um momento de pura satisfação. Deixem o like se vocês também já sentiram essa sensação de superação, de conquista, de encontrar o seu lugar no mundo. Inscrevam-se no canal para não perderem a continuação dessa história. Porque o que eu vivi depois daquela segunda tentativa, bem, isso é algo que vai te inspirar. A descoberta do ritmo, a sincronia entre a força e a delicadeza, o entendimento do movimento, a sensação de encaixe perfeito, a resistência inicial finalmente vencida, a satisfação inebriante da conquista. Era exatamente isso que eu sentia. A cada movimento, a cada ajuste, a cada pressão, eu me conectava mais com a madeira. Sim, meus queridos. Era a madeira. A madeira da roca de fiar que eu tanto temia. Minha avó, desde pequena, me ensinava a arte de fiar, a transformar a lã bruta em fios delicados e resistentes. Mas eu sempre tive medo da roca. Aquele pedaço de madeira, tão grande e duro, me intimidava. Na minha primeira tentativa, a roca escorregou da minha mão e me atingiu em cheio no joelho. A dor foi intensa, me deixando com medo de tentar novamente. Mas as palavras da minha avó, com jeito, menina, com jeito, ecoavam em meus ouvidos. E eu, inspirada por sua paciência e perseverança, decidi tentar mais uma vez. Com mais cuidado, com mais atenção aos movimentos, fui aprendendo a controlar a roca, a encontrar o ritmo certo, a sincronia perfeita entre a força das minhas mãos e a delicadeza do fio que se formava. A resistência inicial da madeira, que antes me causava dor e frustração, agora se transformava em uma sensação de domínio. Era como se eu estivesse dançando com a roca, guiando-a com movimentos suaves e precisos. A cada volta, a cada fio que se formava, eu me sentia mais confiante, mais poderosa. E a satisfação de ver a lã bruta se transformar em um fio delicado e resistente era indescritível. Era a sensação de ter criado algo com as minhas próprias mãos, de ter superado um desafio, de ter vencido um medo. E naquele momento, eu entendi a verdadeira lição da minha avó. A força não está apenas na brutalidade, mas na delicadeza, na paciência, na persistência. Na capacidade de encontrar o ritmo certo, a sincronia perfeita entre a força e a delicadeza. E essa lição, meus queridos, eu levo comigo até hoje, em todas as áreas da minha vida. A imersão total, a concentração absoluta, o esquecimento do mundo ao redor, a sensação de poder, de domínio, de controle, a alegria explodindo em meu peito, a certeza de que eu era capaz. A roca, que antes me intimidava, agora se tornava uma extensão do meu corpo. Minhas mãos, antes hesitantes e trêmulas, agora se moviam com segurança e precisão. A cada volta, a cada fio que se formava, eu me sentia mais forte, mais conectada com a tradição das minhas ancestrais. A lã bruta, que antes parecia tão áspera e resistente, agora cedia sob meus dedos, se transformando em um fio macio e delicado. Era como se eu estivesse tecendo a minha própria história, fio a fio, com a força das minhas mãos e a delicadeza do meu coração. O sol, que antes queimava minha pele, agora me aquecia com seus raios dourados, como se estivesse abençoando o meu trabalho. O canto dos pássaros, que antes me distraía, agora se tornava a trilha sonora da minha jornada, me acompanhando em cada movimento, em cada respiração. E a casa da minha avó, que antes era apenas um refúgio, agora se transformava em um templo sagrado, onde eu aprendia não apenas a fiar, mas a tecer os fios da minha própria vida. Afiar a minha força, a minha resiliência, a minha capacidade de superar os desafios.
afiar os meus sonhos, as minhas esperanças, a minha fé em um futuro melhor. E naquele momento, eu entendi a verdadeira essência da arte de fiar. Não se tratava apenas de transformar a lã em fios, mas de transformar a mim mesma. De me transformar em uma mulher forte, independente, capaz de tecer o seu próprio destino. E essa lição, meus queridos, é a que eu quero compartilhar com vocês hoje. A lição de que a força não está apenas na brutalidade, mas na delicadeza, na paciência, na persistência, na capacidade de encontrar o ritmo certo, a sincronia perfeita entre a força e a suavidade. Lembrem-se sempre das palavras da minha avó. Com jeito, menina. Com jeito. Com jeito. A gente consegue superar qualquer obstáculo, alcançar qualquer objetivo, tecer qualquer sonho. E se você gostou dessa história, dessa lição de vida que aprendi com a minha avó, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Porque juntos podemos tecer um mundo melhor, fio a fio, com a força das nossas mãos e a delicadeza dos nossos corações. E não se esqueçam de ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos, onde compartilharei mais histórias, mais lições, mais inspirações para te ajudar a tecer a sua própria jornada. Obrigada por me acompanharem até aqui e até o próximo vídeo. Eu ainda consigo sentir o peso dele em minhas mãos, a textura áspera da madeira, o cheiro de terra fresca que subia da terra arada. A cada movimento, uma pontada de dor, um lembrete da minha inexperiência. Mas eu não desisti. Continuei empurrando, puxando, guiando aquele arado enorme pela terra seca. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a poeira. Mas eu não me importava. Estava focada demais na minha tarefa, na minha missão. Meu pai sempre dizia: a terra é nossa mãe, e o arado, nossa ferramenta para nutri-la. E eu, aos 18 anos, finalmente entendia o significado daquelas palavras. Arar a terra não era apenas um trabalho pesado, era um ato de amor, de respeito, de gratidão. Era uma forma de me conectar com a natureza, com as minhas raízes, com a minha ancestralidade. E aquele arado, que no início me parecia tão grande e intimidador, agora se tornava uma extensão do meu corpo, um instrumento de criação, de transformação. Cada sulco que eu abria na terra era como uma pincelada em uma tela em branco, um passo a mais na construção do meu futuro. E a dor que antes me fazia querer desistir, agora se transformava em uma sensação de satisfação. Era a dor do crescimento, da superação, da conquista. A dor de quem se descobre forte, capaz de domar a terra, de moldar o seu próprio destino. Sim, meus queridos, aquele arado enorme e duro era o novo arado que meu pai havia comprado. Um arado de madeira maciça, feito à mão por um artesão da região. E eu, aos 18 anos, tive a honra de ser a primeira a usá-lo. A primeira a sentir o peso da responsabilidade. A primeira a experimentar a dor e a satisfação de arar a terra, de preparar o solo para o plantio. E naquele momento, eu soube. Soube que não importava o tamanho do desafio, a intensidade da dor, a dificuldade do caminho. Com força de vontade, com perseverança, com a sabedoria herdada dos meus ancestrais, eu seria capaz de superar qualquer obstáculo. E essa, meus queridos, é a lição que eu quero compartilhar com vocês hoje. A lição de que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na alma. Na capacidade de resistir, de persistir, de se reinventar diante das adversidades. E se você gostou dessa história, dessa lição de vida que aprendi com meu pai e com a terra, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Porque juntos podemos cultivar um mundo melhor, semeando esperança, colhendo frutos de amor e prosperidade. E não se esqueçam de ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos, onde compartilharei mais histórias, mais lições, mais inspirações para te ajudar a cultivar a sua própria jornada. Obrigada por me acompanharem até aqui e até o próximo vídeo. A lição que ficou gravada em mim, mais profunda que qualquer sulco na terra, foi a importância da paciência. Igual minha avó sempre dizia, devagar se vai ao longe. E ela estava certa. Não foi na força bruta, mas na persistência, na busca pelo jeito certo, que eu consegui domar aquele arado. A lembrança das suas mãos calejadas, guiando as minhas naquele primeiro dia, ainda me emociona. A força que ela me transmitia não era só física, era a força da experiência, da sabedoria de uma vida inteira dedicada à terra. E a minha família, sempre presente, me incentivando, me apoiando nos momentos de cansaço e desânimo. A gratidão que sinto por eles é imensa. Sem o apoio deles, eu não teria conseguido.
Mas a maior conquista, a que me enche de orgulho até hoje, foi a certeza de que, com dedicação e força de vontade, eu posso superar qualquer desafio. A sensação de ver a terra arada, pronta para receber as sementes, foi indescritível. Era como se eu tivesse dado à luz a uma nova vida, a um futuro próspero, construído com minhas próprias mãos. Sozinha, sim, mas com a força dos meus ancestrais pulsando em minhas veias. Aquele dia marcou para sempre a minha vida, não apenas pelo desafio físico de domar o arado, mas pela profunda lição que aprendi. A força reside na paciência, na persistência, no respeito pela terra e pela sabedoria dos mais velhos. A imagem do meu pai, orgulhoso do meu esforço, e o toque suave da minha avó, me encorajando a cada passo, são lembranças que carrego no coração. Aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, sacudir a poeira e continuar em frente. Se você também já enfrentou um desafio que parecia impossível, deixe seu like e compartilhe sua história nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e lembre-se: com jeito, com paciência, com amor, a gente conquista o mundo.